Então, por gentileza, Neemias capítulo 2. Nós vamos tratar aqui da terceira parte desta série de sermões a respeito de Neemias e a reconstrução de Jerusalém. Tá bom? Neemias capítulo 2, versículos 11 ao 20, nós vamos ler hoje. Mas antes disso, eu quero apenas recapitular de forma muito breve o que a gente tratou aqui nas duas últimas semanas, tá bom? No capítulo 1, nós lemos ele inteiro no primeiro dia, né? É a oração de Neemias por Jerusalém, ou seja, ainda há uma parte do povo no exílio, que está sob domínio dos persas, e Neemias, ele é um dos funcionários do rei, ele é copeiro do rei. E eis que ele recebe de alguns compatriotas, ele recebe a notícia de como está Jerusalém naquele momento, de como está em ruínas a cidade de Jerusalém. Os portões foram destruídos, os muros foram destruídos, Jerusalém está completamente vulnerável, né? Está completamente motivo de chacota para os povos em volta, né? Está em completa desgraça, tá? E o povo que está morando lá, que já havia voltado do exílio, esse povo também está em miséria, em completa miséria. E Neemias, no capítulo 1, recebe essa notícia e ele se prostra diante de Deus, ele se assenta e chora e lamenta por alguns dias e começa a confessar os pecados dele e do povo diante de Deus, né? E nesse meio tempo, enquanto ele vai fazendo isso, Deus vai colocando um plano no coração dele, né? Que ele pede que seja bem sucedido ali em Neemias 1:11, né? Capítulo 1, verso 11. Na semana passada a gente deu continuidade, nós lemos Neemias 2 do versículo 1 ao 10, tá? E 4 meses depois que ele recebe essas notícias, então ele tem uma conversa com o rei Artaxerxes, né? Rei persa, que, como o irmão bem lembrou aí na EBD, hoje é o povo iraniano, povo da nação do Irã, né? Os persas, foi através deles que se originou esse povo. Isso é só um detalhe, só um complemento, tá? Mas o fato é que 4 meses depois de ter recebido essas notícias terríveis de completa desgraça da cidade de Jerusalém e do povo, Neemias, ele tem uma conversa ali com o rei, ele abre o coração diante do rei, né? Correndo o risco de vida, na verdade, como nós já colocamos semana passada. E o rei percebe que ele está triste, e ele expõe ali, ele abre o coração diante do rei e expõe o que está acontecendo na sua terra natal. E o rei então, pela mão de Deus, né, pela boa mão de Deus, o rei o libera, né, concede permissão para que ele volte a Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros, os portões. Mas ele não faz só isso, ele dá autorizações para que Neemias faça esse percurso, para que ele possa transitar ali sem nenhum problema, junto aos outros governantes da região. E, para completar, ele dá o material necessário, ele concede a madeira necessária para que Neemias pudesse empreender essa obra. Então foi isso que aconteceu nos capítulos 1 e no 2 dos versículos 1 ao 10, que nós vimos nas duas últimas semanas, tá? Então, hoje nós vamos ler dos versículos 11 ao 20 a continuação desse relato, quando Neemias chega a Jerusalém e se depara com a cidade em ruínas. Tá bom? Estão me acompanhando até aqui? Amém, graças a Deus. Então, vamos lá então ler Neemias capítulo 2, versos 11 ao 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Versículo 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus,
nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, versículo 17: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser vergonha, motivo de chacota. Tá? Esse é o significado da palavra. Verso 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que se apresenta aqui diante de nós, e nós cremos, Senhor, que ela é poderosa para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história, mas isso só é possível pela ação do teu Santo Espírito sobre esta palavra, Senhor, que vivifica, Senhor, que a torna mais do que meras palavras impressas numa página. É o teu Espírito Santo quem traz significado para estas letras, Senhor. Então nós clamamos que assim seja realmente nesta manhã, Senhor. Que o Senhor traga um novo significado para estas palavras, Senhor, para o que nós lemos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos saber o que o Senhor quer nos falar nesta manhã, então que o Senhor nos ajude a voltar a nossa atenção não para a figura do pastor, mas para a tua palavra, Senhor, para a tua palavra e tão somente para ela, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus nesta hora, que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus para comunicar esta palavra. Eu preciso do Senhor, eu de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, mas eu preciso totalmente do Senhor, e é por isso que eu me apoio por completo em Ti. A minha dependência, Senhor, ela está por completo em Ti nessa hora, Senhor. Que o Senhor me ajude, Deus, e fala com cada um de nós, porque cada um de nós, teus servos, estamos aqui para te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, irmãos, depois deste breve recapitula que eu fiz aqui, os capítulos 1 e metade do capítulo 2, nós vemos então que Neemias ele chega a Jerusalém, ele passa por todo aquele processo, conversa com o rei, e ele chega, faz a viagem então a Jerusalém, e versículo 11 nos fala que ele fica 3 dias ali, né? Ele chegou lá e ficou 3 dias, entre aspas, sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Eu penso que ele ficou, entendo, né, que ele ficou talvez pensando por onde começar. Talvez ele tenha se deparado com tamanha desgraça, tamanha miséria naquela situação, que ele ficou pensando por onde começar, talvez não soubesse, né? Ele sabia o que tinha que fazer: reconstruir os muros e os portões, dos quais ele havia recebido notícia que estavam derrubados, haviam sido queimados. Ele sabia que este era o projeto, mas não sabia talvez exatamente por onde começar, né? E ele fica ali esses 3 dias então parado, entre aspas, né? Pensando e estudando a situação e analisando o que ele tinha que fazer, como que ia começar aquele projeto, né? E ele ficou então estudando, pensando, refletindo, talvez bastante preocupado, imagino eu, como que ia acontecer aquela situação, analisando tudo antes de tomar uma atitude concreta, né? Tanto é que nos versículos 13 a 15, e nós vamos ler novamente, o texto fala que Neemias sai pela cidade durante a noite, sem falar nada para ninguém, apenas com seus homens ali de confiança, e ele vai verificar pessoalmente a situação dos muros, dos portões, como parte desse processo justamente de estudar, de analisar, de verificar a condição real. Leia ali comigo, por favor. Ele vai citando várias partes da cidade ali,
em que ele foi verificar como estava a situação. Versículos 13 ao 15. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, ou seja, estavam arrasados, né, destruídos, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale, por onde ele havia entrado, versículo 13, né? Aliás, por onde ele havia saído, né? Saí pela porta do vale, versículo 13, né? E no final do versículo 15, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Fiz o caminho de volta, né? Então, Neemias, ele faz todo o circuito em volta da cidade. Ele vai citando essas partes aqui que ele fala, a fonte, como é que é? Fonte do dragão, a porta do monturo, tal. São as partes da cidade, especificamente, que ele vai passando e vai verificando como está a situação de destruição ali em Jerusalém. Então ele faz todo o circuito ali em volta para ver a real extensão dos danos, para ver quão destruídos estavam os muros, para verificar a viabilidade de execução daquela obra, para ver se seria realmente possível realizá-la. E, irmãos, a gente aprende aqui então que para tudo, seja no nosso trabalho, seja na obra de Deus, né, nos ministérios que Ele confia a nós, seja na família, enfim, quando a gente vai, sei lá, quer trocar de carro, quer adquirir alguma coisa, em tudo, tá? A gente precisa estudar a situação antes. A gente precisa analisar, a gente precisa pensar. Ou às vezes a gente ficar parado um pouco, entre aspas, talvez sendo julgado que não está se fazendo nada, assim como Neemias chegou lá e ficou 3 dias, né, parado, entre aspas. A gente precisa estudar, parar para estudar, avaliar a situação antes, analisar, ver o que está acontecendo, tomar a real ciência do caso, da situação. Porque tem pessoas que, ao contrário disso, agem por impulso. Por impulso, quero fazer, quero acontecer e tal, vai, faz. Aí no final acaba metendo os pés pelas mãos, né? Tem gente que faz tudo sem planejar. Planeja nada. Claro, se a gente ficar só preso ali no papel, no cronograma, né, a gente tem que improvisar às vezes. A gente tem que, né, saber ter, de certa forma, um jogo de cintura para lidar com a situação. Não pode nem um extremo nem outro. Mas tem gente que não planeja nada. Agora imagina a gente pensar no nosso trabalho sem planejar nada. Na nossa vida financeira sem planejar nada. Nos ministérios que Deus confia a nós, que é algo tão sério, a gente fazer sem planejar nada. Não dá. Não tem como. Não tem como. Então a gente tem que entender, e a gente aprende através desse texto hoje, que pensar e se planejar antes de agir não é perder tempo. Não é perder tempo. Ficou 3 dias lá parado, poxa, o negócio em ruínas lá do lado dele, ele ficou 3 dias lá parado, desperdiçando tempo. Não. Estava se inteirando do que precisava fazer, estava buscando de Deus o que fazer, estava refletindo sobre como começar, traçando um plano, uma estratégia. E não é perder tempo, então, quando a gente faz isso, quando a gente para um pouco para ter esse tempo. É investir tempo. É exatamente o contrário. Só que às vezes a gente cai no engano de pensar que se a gente ficar um pouquinho ali em stand-by, né, parado, dar uma esperada, a gente está perdendo tempo, a gente não está produzindo, a gente não está, né, criando, produzindo. Acho que essa é a palavra, né, no meio, no trabalho, no corporativo, né? Tem que produzir. E às vezes a gente cai no engano de pensar que o tempo de planejar, de refletir, a gente não está produzindo. A gente está investindo tempo para que possa produzir com mais qualidade, para que possa produzir sem desperdiçar. Tá? Isso eu estou falando, desperdiçar tempo, desperdiçar energia, desperdiçar recursos. E isso vale para tudo, sabe? Para a nossa vida, como eu falei, para o trabalho, para o ministério, para a família, para adquirir uma casa, para trocar de carro, para a gente fazer tudo, né? Se a gente seguir a leitura ali,
Leia comigo, por favor, os versículos 11, 12 e depois o 16. Quando Neemias chega na cidade, o texto diz assim, então, né? Vamos ler que fica mais fácil de expor. 11, o 12 e o 16. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Certamente ele foi apenas com, talvez um jumento ali, né? Apenas um animal, até para não chamar atenção, né? Nesse sentido, né? Então só havia o animal que ele próprio montava. E versículo 16, leia ele também comigo, por favor. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então veja que ele chegou lá, ficou esse tempo ali refletindo, pensando no plano que ele ia fazer, realizar, né? E ele foi em volta da cidade, verificou tudo. Mas veja que nesses 2 trechos ele fala que ele não falou nada para ninguém. Não falou nada para ninguém. Né? Não falou para os líderes, não falou para os magistrados, para os nobres que estavam ali na região, na cidade, né? Ele não falou nada para ninguém. Então e eu vou falar isso, eu peço a Deus que você receba isso que você tenha discernimento em Deus para entender o que eu vou falar. Mas às vezes não é tão interessante a gente ficar compartilhando com todo mundo os nossos assuntos, aquilo que Deus fala individualmente pra gente, para cada um de nós, né? A gente precisa ter sabedoria nisso. E eu não estou falando que nós não precisamos compartilhar, que nós não precisamos de alguém para caminhar junto e abrir o coração. Eu não estou falando que a gente não precise compartilhar uma palavra com o irmão. Não, não é isso, por favor, tá? O que eu estou dizendo é que tem coisas que a gente precisa ter sabedoria se nós devemos de fato compartilhar ou não, ou talvez o tempo de fazer isso, tá? É isso que eu estou dizendo, porque aqui ele teve esse cuidado. Ele foi lá para reconstruir, fazer a obra que Deus havia confiado a ele. Mas ele tomou esse cuidado, né? Interessante. E ele fala 2 vezes que as pessoas ali, os magistrados, os nobres, as lideranças, não sabiam o que ele ia fazer. Então há o que se falar. Tem as coisas certas para se falar, vamos colocar de uma outra maneira. Tem as coisas certas para se falar, para se compartilhar, e tem os momentos certos. Porque em seguida nós vamos ver daqui a pouco, no versículo 17, ele chama o povo para conversar. Ele chama o povo, e aí ele expõe a situação. Então veja que Deus nos dá sonhos, Deus nos dá palavras, Deus nos dá orientações. Mas certamente muitas dessas, ou talvez todas, elas afetam de alguma maneira a vida de outras pessoas. Seja o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso colega de trabalho, o nosso irmão, afeta o pastor, enfim. De alguma maneira essas coisas que Deus nos traz, elas interferem, não interferem só na nossa vida. E talvez haja um momento certo para a gente compartilhar certas coisas que Deus nos fala. Mas a gente precisa de sabedoria e discernimento para entender isso. O objetivo aqui, irmãos, só para deixar claro, é a gente extrair lições para a nossa vida, extrair ensinamentos, orientações para a nossa vida, tá? E nesse sentido, nem tudo que Deus revela, que Ele diz que é particular para nós, especificamente o que Ele revela para o Rafael, talvez nem tudo o Rafael precise compartilhar. Talvez nem tudo que Ele revele para o Flávio precisa abrir para todo mundo. Talvez nem tudo que Ele revele para a Rose, ela precisa abrir para todo mundo, porque é para ela. A gente tem que ter uma sabedoria vinda de Deus nesse sentido. Pedir sabedoria para Ele. Porque foi exatamente o que Neemias fez. Deus havia colocado o desígnio no coração dele, mas ele não saiu cantando aos 4 ventos.
Ele teve esse cuidado. Talvez haja momentos, como eu falei, momentos adequados para que isso aconteça. Mas a gente precisa pedir para Deus esse, entre aspas, esse filtro para saber como fazer isso, né? Se a gente seguir a leitura ali, eu quero ler os versículos 13 e 14. Novamente, né? Nós já lemos, mas eu quero ler de novo para a gente relembrar ali. 13 e 14. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Então ele fala ali, como eu havia citado, né, pontos da cidade ali, por onde ele vai fazendo essas verificações, né? E ele passa pela porta do monturo, fala ali, acho que um dos lugares ali, né? Versículo 13, a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém. Porta do monturo era o local de acesso à porta por onde eles passavam para levar o lixo deles, o lixo da cidade, até o local designado ali para o descarte, né? Era aquela passagem que eles utilizavam para retirar o lixo da cidade, certo? E no versículo 14 ele fala que passa pela porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. O jumentinho ali, talvez eu especulo que seja um jumento, né? Muito usado ali naquela época. Não passava por aquele local. No açude do rei. Aqui era um tanque, vamos dizer aí, era a piscina do rei, aquele local ali, né? Só que ele chega ali, né? Era a piscina de Salomão, né? Salomão que construiu o templo, né? Então, só que tinha muito lixo ali. A piscina cheia de lixo, cheia de entulho. Vamos pensar dessa maneira, né? Para ficar mais claro para a gente. E o animal, óbvio, não conseguiu, enfim, atravessar aquela passagem, né? Aquele trecho. E aí ele desceu do animal e foi a pé, né? Vamos pensar que ele estava fazendo o circuito para analisar os muros ali, ver toda a situação, tá? Tô dando um pouquinho de microfone, tira o ganho lá um pouquinho para mim, por favor. Obrigado. Vamos pensar o seguinte: ele estava ali naquele local que era a passagem que eles levavam lixo embora, e ali naquele açude, naquele tanque, tinha muito lixo que o animal não conseguia passar, né? Tinha entulhos, tinha coisa que era para ser, era lixo, era descartado, né? Para ser descartado. E ele precisaria talvez passar por ali ou nos entornos para reedificar o muro, certo? A gente tira um ensinamento daqui, que é preciso então, irmãos, a gente verificar bem o local sobre o qual os muros vão ser construídos. Sejam os muros da igreja, sejam os muros, entre aspas, familiares, sejam os muros profissionais. A gente precisa ver bem o lugar, examinar bem o lugar que a gente vai edificar esses muros, assim como Neemias fez. Pode ser que a gente vai edificar sobre um local onde já aconteceram muitas coisas, onde talvez até haja ruínas, como havia ali. Era um local de ruínas, de destruição. E ele precisaria refazer. Então a gente precisa examinar bem o local, é preciso cuidado, é preciso atenção, paciência para realizar essa edificação dos muros, para reerguer os portões que Deus manda que a gente reerga. Estão me acompanhando? Graças a Deus. A gente precisa ver bem onde a gente está edificando a nossa vida e cada uma das áreas específicas dela, né? Versículo 17
Me acompanha ali na leitura, por favor. Depois de fazer toda essa verificação à noite, né, entre aspas, em segredo, do estado da cidade, Neemias então praticamente ele convoca uma assembleia ali, né, ele chama os líderes, ele chama os nobres, os magistrados, né, e ele se refere a essas pessoas no versículo anterior, que nenhum deles sabia do que ele estava fazendo até então. Então o versículo 17 diz assim, ó, então lhes disse a todos estes, né, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser motivo de vergonha, de zombaria. Né? Então ele chama todos ali, todas as lideranças, todos os que estavam ali do povo, que já haviam retornado do exílio, do cativeiro. Ele chama todos para essa obra de reconstrução dos muros, para fazer calar essas chacotas que estavam ali sobre eles, para afastar essa vergonha por conta do desprezo dos inimigos, dos adversários deles. E ele chamou todos. Ele não coloca restrição, mas ele chama aqui, veja no versículo 16, os magistrados, ali na segunda parte do versículo 16, os judeus, sacerdotes, nobres, magistrados. Até então nenhum deles sabia o que Neemias estava fazendo, mas então no versículo 17 ele os chama a todos, os judeus, os magistrados, os nobres, os sacerdotes. Todos, sem exceção, são convocados ali para ajudar nessa obra, nessa empreitada, nesse projeto. Todos são convocados para que ele possa emitir esse comunicado do que estava acontecendo ali. Ele pede a ajuda de todos para que executem esse trabalho. Todos. Lideranças, não lideranças, capacitados, talvez não capacitados. Ele chama a todos. Chama a todos. E seguindo ali no versículo 18, ele vai falando, lhes declarei a todos esses que ele convocou, né? Lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Ele testemunhou do quão bondoso havia sido o rei persa Artaxerxes em relação a ele. Ele testemunha aqui diante do povo. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Quando eles recebem essa notícia de que o rei havia sido favorável a eles, a pessoa de Neemias e por consequência ao povo, né? Eles se animam. Disponhamos-nos e edifiquemos. Algo como, pessoal, vamos lá, então vamos levantar, vamos pegar as ferramentas, vamos preparar, porque a gente vai começar esse negócio e o negócio vai acontecer. A gente vai construir isso aqui. A gente vai recuperar isso aqui. Era isso que ele estava falando. Que eles estavam falando, que eles responderam a Neemias. Então Neemias ele traz esse testemunho como uma palavra de ânimo. Pessoal, o rei foi bondoso, ele foi favorável, ele permitiu que nós fizéssemos isso. Olhem para a nossa situação. Então eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Era isso que ele estava dizendo. Me ajudem. E o povo responde a Neemias de forma positiva. E o líder, ele precisa de fato ter essa palavra sempre de ânimo, de levantar, né? Mas o povo também precisa responder a isso. O povo precisa responder. Veja que líder extraordinário que foi Moisés. Aquele que falava com Deus face a face. Ele cuidava do povo. Ele zelava pelo povo. Ele intercedia pelo povo. E o povo fazia o quê? Murmurava. Algumas vezes quis a cabeça dele. Apesar da liderança dele.
sensacional essa liderança de Moisés. Capacitado por Deus, né? Então veja que o líder ele precisa animar, trazer palavras de ânimo, de que o povo se levante para fazer, mas o povo também precisa responder a isso. Assim como respondeu a Neemias, precisa responder de forma positiva. Neemias, aconteceu tudo isso, então glória a Deus, vamos lá, vamos levantar e vamos refazer esse negócio. Era isso, eu gosto de traduzir às vezes em miúdos, para a gente entender o que ele estava falando. Era isso. E veja aqui que eu falei também que há os momentos, as coisas adequadas e os tempos adequados de se compartilhar. Né, o que Deus fala, o que Deus traz. A visão de Deus, as coisas que Deus nos revela. E aqui, foi no versículo 17, foi esse momento adequado. Depois de verificar toda a cidade, depois de ver o estado real dos muros, dos portões, não só de ouvir falar, mas ele foi lá ver. Depois de ver tudo que estava acontecendo ali, ele chamou o povo e declarou o que Deus havia falado para ele fazer. Então teve um momento certo de compartilhar a visão, de trazer então essas palavras de ânimo a um povo que estava ali em completa miséria e vergonha. E quando ele fez isso em tempo adequado, aí sim surtiu o efeito certo. O povo se animou. O povo se animou, o povo abraçou a causa, vestiu a camisa e falou, vamos fazer esse negócio. Porque ele falou no tempo adequado. Nem antes nem depois, mas no tempo certo. Mas aqui também tem um agravante muito forte, né? Porque se a gente lê a história ali, em todo tempo a gente vai ver que Neemias ele dá crédito a Deus, né? A ideia da reconstrução não foi dele. Foi de Deus, que colocou no coração dele. No final do versículo 11, capítulo 1, Neemias ele encerra a sua oração e pede que ele seja bem sucedido perante o rei. Então durante a oração, durante o tempo em que ele estava diante de Deus, em que ele estava se lamentando pela situação que eles estavam ali, estava confessando os pecados. Vamos frisar isso, ele estava clamando a Deus e confessando os pecados. Foi nesse momento que Deus colocou esse plano no coração dele. Então esse princípio ele se aplica para mim, pastor Rafael, e para cada um de nós. Que é quando nós estivermos diante de Deus, confessando os nossos pecados, nos humilhando, é que ele vai revelar o plano dele para nós. A palavra não fala em Crônicas, 2 Crônicas 7,14, né? Se não estou enganado aqui, 1 Crônicas. 2 Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei, sararei a sua terra e restaurarei, não lembro o final agora. Mas é isso. Deus vai nos ouvir, a mim, a você, a Ebenezer, entenda isso. Quando nós orarmos, quando nós clamarmos e confessarmos nossos pecados. Todos nós aqui, eu e você. Enquanto nós não fizermos isso, o negócio não vai andar. Na igreja, na casa, no trabalho, no casamento, o negócio não vai andar. Esqueça. Esqueça. É isso que nós precisamos fazer. E no final do texto ali, eu já começo a me encaminhar para o final da minha fala aqui, mas versículos 19, vamos ler só o 19 primeiro. 19. Depois que o povo se animou para fazer essa obra, para reconstruir, para caminhar junto com Neemias, aí o relato nos diz assim, versículo 19: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam de tudo isso que estava acontecendo, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis?
quereis rebelar-vos contra o rei? Então eles recebem uma afronta bem dura aqui diante deles, né? Os adversários zombam então de Neemias e dos judeus, subestimando certamente que eles não conseguiriam fazer o que Deus havia dito para eles fazerem: reconstruir os muros e os portões. E eles foram até, talvez aqui, um pouco irônicos, né? Eles foram um pouco irônicos. Diz aqui no final: querei rebelar-vos contra o rei? Ah, então vocês vão se revoltar a isso, né? Vocês estão se unindo aí para tomar o poder do Artaxerxes, para invadir o nosso território. Ah, então é isso, né? Estou entendendo vocês. Mais ou menos isso, talvez, que eles tenham falado com esse teor. E se a gente observar, no capítulo 2, Neemias 2:10, o texto cita apenas Sambalate e Tobias. Quando eles ficam sabendo que Neemias quer ir para Jerusalém, fala apenas de Sambalate e Tobias. Já no versículo 19, o grupo deles aumentou. Sambalate, Tobias, e aí cita aqui também Gesem, o arábio. O grupo dos opositores estava aumentando. O grupo dos adversários, dos inimigos, estava aumentando. Eles estavam angariando mais gente para ir contra eles. E se a gente observar aqui, Neemias ele estava geograficamente cercado de inimigos. Porque o texto nos fala ali da nacionalidade, da procedência deles, né? Sambalate, Oronita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio. Então, pelo norte, ele estava em Jerusalém ali. Pelo norte, ele estava cercado por Sambalate. Pelo leste, ele estava cercado por Tobias. E pelo sul, ele estava cercado por Gesem. Que enrascada, né? Que enrascada que ele estava. E quantas vezes a gente se vê, talvez, nessa situação igual a ele? Quantas vezes a gente é vítima da zombaria dos outros, do desprezo dos outros, por conta de N situações? Quantas vezes a gente é colocado em descrédito, os nossos projetos são colocados em dúvida e a gente sofre desprezo? E quantas vezes a gente parece se encontrar em uma situação de estar cercado por todos os lados, sem saída. E eu quero ainda dizer o seguinte, que isso é para nós, irmãos. Não se iluda em achar que vai ser diferente. Os irmãos, quase todos aí, têm bem mais experiência de vida do que eu. Sabem bem do que eu vou falar aqui, mas sabem bem melhor do que eu, né? Mas sempre vai ter palavra de desânimo. Sempre vai ter palavra contrária. Talvez lá em alguma situação no nosso trabalho, sempre vai ter o Sambalate. Talvez lá no nosso condomínio, no nosso vizinho, vai ser o Tobias. Talvez dentro da nossa casa, ou até mesmo da nossa igreja, se levantem Sambalates e Tobias e Gesems. Não vamos nos iludir de achar que é diferente. Não é. Não é. Mas veja ali versículo 20, o que Neemias responde diante dessa afronta. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então veja Neemias praticamente dá um chega para lá, né? Nesses três aqui. Ele fala: não são vocês que vão nos fazer ser bem-sucedidos, mas é Deus. É Deus.
Ele vai nos dar bom êxito. Nós vamos nos levantar e reedificar. Nos disporemos e reedificaremos. Ele vai dar bom êxito. Então a gente vai se levantar e vai fazer. Essa é a nossa parte. O bom êxito vai vir de Deus. E aí depois ele literalmente joga esses 3 aqui para escanteio. Joga os 3, deixa os 3 de lado. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm nada a ver com a gente. Vocês que querem, esses 3 aí que querem atrapalhar, falando para eles, né? Vocês não têm nada a ver com a gente. Vocês não têm nada a ver com a obra de Deus. Fica aí no canto. Deixa a gente trabalhar aqui e fazer o que Deus mandou a gente fazer. É isso. Então a gente tem que não ficar olhando para as afrontas, por mais difícil que seja, e é pesado. Mas a gente não tem que ficar olhando essas afrontas, olhando esses desprezos, mas com a graça de Deus, não tem outro jeito. Mas a gente tem que ignorar isso daí e focar no que Deus falou para nós. Neemias falou, ele fez exatamente isso, ó, o Deus do céu vai nos dar sucesso aqui nessa obra, então a gente vai se levantar e vai fazer. Vocês não têm nada a ver com a gente. Deixar de lado essas pessoas que puxam para baixo, que segura a corda para a gente não ir para frente, né? Deixar de lado. Esquece e olha para Deus. E além de tudo, claro que tinha um caráter aqui geográfico ali, territorialista, né? Porque, por exemplo, os amonitas, né, que era o povo de Tobias, né? Considera-se que Tobias era subordinado a Sanbalate, né? E comandava algum exército ali, algum grupo de guerreiros ali, enfim, né? E soldados, melhor dizendo. Mas os amonitas, então, eles também consideravam que, na verdade, se os israelitas se levantassem, fortificassem ali, se restabelecessem, eles poderiam ser uma ameaça no território deles, né? E Neemias, ele responde de fato isso. Vocês querem atrapalhar a gente? Deixa a gente aqui. Fica aí, no canto de vocês. E a gente vai fazer o que Deus quer que a gente faça. A gente vai fazer o que Deus mandou a gente fazer. Não vem atrapalhar a gente. Era isso que ele estava dizendo. A gente só está mastigando um pouquinho a frase e de um jeito que a gente possa compreender melhor. É só isso. E veja que ele declara ainda que os adversários eles não têm parte no território. Veja aqui, ó. Todavia não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Vocês não têm nenhum direito sobre a gente, sobre o nosso território, sobre os nossos cidadãos, sobre os nossos rituais de adoração. Eles não tinham parte na adoração autêntica ao Senhor. Não tinham. Não tinham. E séculos mais tarde, o Senhor Jesus, ele diria uma frase que ilustra bem a resposta de Neemias. O Senhor Jesus, ele, se não me engano, no Evangelho, eu olhei ontem, acabei não anotando, no Evangelho de Lucas, se não estou enganado. Quem não é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. É o nosso favor. Certo? Se a gente pegar essa fala de Jesus, e não estou, como nós falamos aí há pouco, né? Se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa da Escritura, seja anátema, né? Maldito seja, né? Não é isso. Mas se nós pegarmos essa frase, quem não é contra nós, é por nós, tá? O contrário também é verdadeiro. Se quem não está... Aliás, como é que é? Se quem não está contra mim está me ajudando, certo? O contrário também é verdadeiro. Quem não está me ajudando está contra mim.
o contrário também é verdadeiro. Então assim, se Sanbalate, Tobias e Gesem não estavam pelo povo, ajudando o povo, eles estavam contra, obviamente, né? E muitas vezes aparecem, como eu falei, os Sanbalates, os Tobias. Se estes, então, não são por nós, eles são contra nós. Se a gente pegar esse inversamente proporcional das palavras de Jesus, né? Quem não é contra nós, é por nós. Então, se você não é por nós, você está contra nós. E há pessoas assim, não vamos nos iludir, acreditar nas fábulas de que não existe. Existe. Mas, com a ajuda de Deus, com a boa mão do Senhor, a gente precisa deixar de lado esses que tentam nos desanimar. Porque, afinal de contas, e eu encerro a minha fala aqui, conforme o que Neemias respondeu a eles. Esses que tentam desanimar, eles não vão ter parte no resultado da obra que Deus coloca nas nossas mãos para a gente fazer. Deus confia determinadas coisas nas nossas mãos. O que a gente tem que fazer é levantar e edificar. Fortalecer as mãos e trabalhar, e edificar, e fazer. Quem não quer que aconteça, deixa pra lá. Porque não toma parte com a gente. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez então, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque cremos que tanto, Senhor, esta palavra nos ensina hoje, seja para a nossa vida pessoal, profissional, Senhor, dentro do nosso casamento, da nossa família, no nosso trabalho, Senhor, seja nos ministérios que o Senhor tem confiado sob os nossos cuidados, mas em qualquer área desta, Senhor, qualquer que seja, que o Senhor nos ajude a seguir alguns destes passos, Senhor. Alguns não, mas seguir estes passos que o teu servo Neemias seguiu e através do qual o Senhor nos ensina hoje, Senhor. De planejar, de estudar, de analisar, Senhor, de investir tempo. Primeiro na tua presença, Senhor. Porque muitos dos esclarecimentos que nós precisamos, Pai, vem quando nós estamos diante da tua presença, Senhor, buscando ao Senhor, clamando por clareza, clamando pela revelação, clamando por ouvir a tua voz. Então que possamos seguir este passo, Senhor Deus, de planejar, de orientar, de buscar o Senhor. Que possamos seguir estes passos de olhar a real situação das coisas, Pai, o real estado das coisas. Não nos deixe, Pai, e eu vou usar um termo aqui, Senhor, eu peço graça do Senhor, não nos deixe tapar o sol com a peneira, Senhor, no sentido de rejeitar aquilo que está realmente acontecendo, mas nos ajuda a enxergar, através do Teu Santo Espírito, a real situação de determinadas áreas da nossa vida, para que aí sim nós tenhamos, com a ajuda do Senhor, a atitude adequada, para que nós façamos o procedimento correto conforme a tua vontade, Senhor, para que a gente entenda o que realmente está acontecendo e possa então se levantar para fazer o que o Senhor ordena, porque o Senhor não sugere, o Senhor não pede, o Senhor ordena, o Senhor manda. E nós, como servos que somos do Senhor, nós queremos obedecer, Pai. Não nos deixe ser desobedientes, Pai, mas nos ajuda a obedecer ao Senhor, Pai. E a deixar de lado aqueles que buscam nos desanimar, aqueles que buscam nos colocar para baixo, Senhor. Nos ajuda, porque nós
humanos que somos, pequenos que somos, nós precisamos do Senhor para não esmorecer, para não desanimar, Senhor. Nós pedimos isso, Senhor. Que esta palavra, de alguma maneira, pela ação do Teu Santo Espírito, se aplique a nós, Pai, na área que aprouver ao Senhor, seja nos estudos, seja na família, seja no trabalho, na igreja, na obra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus. E é para a Tua glória que nós oramos, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.